In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, queridos, no primeiro domingo, ainda na oitava da Páscoa. Esse domingo tem muitos nomes, né? Nem sei com que nome chamá-lo. Um dos nomes é o das primeiras palavras do introitus, Quasimodo. Quasimodo lembra, sem dúvida, a palavra de Pedro, que nós ouvimos ontem na missa. Isto é, a igreja recebe ainda como criancinhas os seus neófitos, aqueles que no domingo anterior tinham sido batizados e neste, ontem, tolhida a veste batismal, que é esta, né? Tolhida a veste batismal, vinham então à missa para se tornarem cada vez mais homens grandes, adultos na fé. Mas ainda eram como criancinhas, diz de São Pedro, né? Ainda como jovenzinhos. E precisavam robustecer-se. Quem robustece a fé católica, queridos, é a vida. Né? E, sobretudo, os percalços da vida. As tentações. Né? As tentações são importantes para isso. As tentações. As perseguições. As perseguições. Isso é importantíssimo. A evangelização, a transmissão, aquele que recebeu e agora diz. Isso é outro passo. Pode tomar nota, são passos importantíssimos. Né? É uma cadeia lógica e importante para fortalecer a fé. A transmissão da fé. Aquele que foi ensinado, agora torna-se um docente, um ensinante da fé católica, da fé cristã. Ele começa a pregar, não consegue não pregar. E depois, então, de ter passado por muitas tribulações, as tribulações da vida, essas são o grande ensinamento. Depois de ter passado, então, por muitas provas, por muitas tribulações, é capaz de está disposto a dar até o testemunho do sangue, derramar o próprio sangue pela fé católica. Que item bonito, hein? Escrevam isso aí, porque este é o verdadeiro item de quem quer, afinal, ter uma fé não mais de infante, não mais de criancinha, não mais daqueles que receberam o batismo e nunca mais voltaram à igreja, ou que muito raramente vêm à igreja, ou que não recebem os sacramentos. Aliás, sim, continuar, isso ainda faz parte do item para robustecer a fé, continuar recebendo a palavra, estudando a palavra, aprendendo do magistério da igreja, autêntico, verdadeiro magistério da igreja. Isso é importante. E o sacramento, a recepção dos sacramentos, né? Mormente da confissão, tendo recebido os sacramentos da iniciação cristã, a pessoa reconhece a cada queda, tudo que eu falava, daqueles itens todos que eu falava quando não foi fiel o suficiente, que são para robustecer a fé, mas quando o cara não foi fiel o suficiente, então ele se acusa, tem a santa confissão para ele poder robustecer-se de novo, adultar-se de novo, ficar adulto de novo, e perseverar no caminho da adultez cristã. Então, os sacramentos, mesmo quando o sujeito, então, já mais forte, mais robusto, quer viver aquilo em família, constituindo família, e recebendo a mulher ou o marido, né? A mulher recebe o marido recebe a mulher, recebendo o cônjuge, é capaz de fortalecer a este no caminho da fidelidade, e os dois recebendo os filhos, capaz de transmitir-lhes, que lindo, sacramento do matrimônio. Ou então, o testemunho daqueles que recebem os sacramentos vou botar no outro ordem. Sim, o testemunho daqueles que
não indo ao matrimônio, querem se consagrar inteiramente a Deus na vida religiosa. E professam, olha, que adultez que vão atingindo, professam eu não queria falar tudo isso, mas agora estou falando. Professam os conselhos evangélicos da pobreza, da obediência, da castidade. Oh, que belo, hein? São os religiosos, as religiosas, que se põem a serviço de Deus e dos irmãos nos mais diversos serviços que se pode prestar, assim da catequese, assim do ensino, mesmo universitário, onde deve se dar testemunho da religião, não essas universidades católicas que por nome, só tem por nome católica, mas não dão testemunho de religião nenhuma, de fé. Isso não já não faz parte. Mas, enfim, tudo aquilo que pode desenvolver a vida religiosa nas ciências, no socorro dos enfermos, na medicina, enfermagem, cuidado dos enfermos mais diversos, nos hospitais, criando hospitais, tudo isso. E, enfim, também aqueles que, sentindo-se já fortalecidos e tendo sido provados por isso, agora tem uma palavra aqui, tendo sido, todos na verdade devem ser comprovados, né? Mas tendo sido comprovados para isto, recebem o sacramento da ordem e se tornam testemunhas e exercem o munus de Cristo cabeça, de Cristo chefe, de Cristo que está acima de uma comunidade, né? Que vai ditando à comunidade aquilo que é e aquilo que não é, aquilo que deve e aquilo que não deve fazer. Por isso eu vos digo, a obediência a mim é importante, né? Se eu vos digo que deve se vir à missa, deve vir à missa, deve confessar, deve vestir a roupinha, deve vestir a roupinha. É uma questão de formar uma comunidade de obediência. Se vem para a comunidade, é com certeza para... Se eu esclareço as coisas, vou sendo iluminado e vou iluminando, também para isso, né? Essa é a obediência. Parece que o sacerdote é feito sacerdote para criar a comunidade e na obediência que presta essa comunidade, conduzindo ela para Deus. Estão em desobediência, quem não age assim está em desobediência, não está agradando a Deus. E não agrada a Deus, está em desobediência. Então, mas o que eu queria, na verdade, refletir hoje é que essa robustez da fé, de que fala a epístola, né? Olha que... eu acho essa epístola maravilhosa, né? 3 dão testemunhos no céu. Quem são? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 dão testemunhos na terra. E esses 3 são 2, de certa forma, né? É Jesus na cruz, que derrama do seu lado o sangue e a água e o sangue. Mas esse é uma multidão, porque é a igreja. É a igreja que, com a água, recebe o testemunho dos sacramentos e da fé católica. E no sangue, administra, sobretudo, sim, além de todos os sacramentos, administra a Santíssima Eucaristia. Esse é o grande testemunho que se dá ao mundo, né? Que a igreja dá ao mundo com Cristo. Eu dizia 2 testemunhas, aqui já vimos 2, né? É Jesus e a igreja. Dizia 2 testemunhas, Jesus, porque Jesus e a igreja se confundem, são um mesmo, né? Se confundem, simplesmente se confundem. É aquele que dá testemunho, a Jesus ou a igreja. E o outro, qual seria? É o Espírito Santo. Olha que lindo. O Espírito Santo está no céu e na terra. Ele está lá no céu com o Pai e o Filho, dando testemunho, está aqui na terra conosco. Estava com Jesus, né? Acompanhando Jesus. O Espírito Santo acompanhou Jesus passo a passo. Não abriu mão de estar ali, ao flanco de Jesus, ao seu lado, vivendo tudo aquilo e acertando sempre o passo com Jesus. O Espírito Santo acompanhava Jesus. E o Espírito Santo acompanha a Santa Igreja, né? Ele não deixa de acompanhar
a Santa Igreja. Agora também está com a Santa Igreja, acompanhando-a passo a passo. Então, 3 dão testemunhos no céu: Pai, Filho, Espírito Santo. 3 dão testemunhos na terra: a água, o sangue, isto é, a igreja, a água renovada pela palavra e pelos sacramentos, e o sangue, que é o testemunho dos mártires, que é a Santíssima Eucaristia. E o Divino Espírito Santo. 3 dão testemunhos na terra. Então, queridos, chegamos na Santa Igreja a esse momento gravíssimo. Diria que é agora que vai se pedir à Igreja o testemunho da fé. Mas não numa fé de infantes, viu? Não numa fé de criancinhas, mas numa fé de gente grande, numa fé de adultos. Uma fé de adultos. Esta é a fé que hoje vai nos ser solicitada. Eu digo e repito, aquilo que está acontecendo na Santa Igreja é algo realmente grande, gravíssimo. E não tem católico que possa se eximir dizendo... olha como eu vou dizer. Não tem católico que possa se eximir dizendo... E quando eu digo católico, eu estou falando de cardeal, estou falando de bispo, estou falando de padre, estou falando de leigos. Né? Não tem católico que possa eximir-se dizendo, não, é o Espírito Santo que cuida da igreja. Pronto. Então, não preciso fazer mais. Não preciso eu julgar nem fazer mais nada. É o Espírito Santo que cuida. É ele. Que bobagem. É o Espírito Santo que elege o Romano Pontífice. Tivemos prova cabal de que não é isto com o antipapado de Francisco. Tá? Tivemos prova cabal de que não é isto com todas as heresias, com o cisma. O cisma não vai acontecer. O cisma já aconteceu. Em Amores Letícia, lá onde está a heresia formal. Em todo esse antipontificado de Francisco, que é um falso profeta, isso não há dúvida. Nós não erramos até aí. Francisco é um falso profeta. Ele não é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, por aqueles 2 detalhes que eu costumo dizer, isto é, não nos apresentou o anticristo e não levou à plena destruição da igreja e não apresentou o anticristo, destruindo a fé católica, a pregação, isso tudo ele fez, né? Enfim, tá bem. Mas, enfim, não erigindo o culto satânico, esse é o ponto. Não erigindo o culto satânico. Embora nós não possamos confiar que toda a missa celebrada por aí hoje, por padres e por bispos, eu já vi bispo em possessão demoníaca celebrando, né? Então, embora não possamos dizer que todas essas missas sejam válidas, certamente a invalidade da missa dar-se-á com a mudança da missa de forma a não mais operar a transubstanciação e quando isso se transformar realmente num puro culto luciferiano. Então, esses 2 quesitos, só esses 2 quesitos faltou para Francisco. E deveriam ser preenchidos pelo falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Deixe-me dizer-vos aqui, queridos, ontem, quem viu ontem, e na semana inteira, o enterro de Francisco, grandioso, o povo todo acorrendo. Vejam que eles que tinham programado os cardeais, o Carmelengo tinha programado fechar a capela mortuária. Aliás, ele foi lá naquela capela onde o Papa reza a missa diária, com todo o desenho satânico que ela tem. Né? Enfim, mas tinha planejado fechá-la às 7 horas da noite. Né?
e teve que passar a noite inteira aberta. Tinha uma fila que tinha que se esperar 5 horas para simplesmente dar um passo na frente do caixão. Só 5 horas de fila para ele chegar ali na frente e logo seguir adiante. Então, não, a cerimônia de ontem é grandiosíssima. E isso é admirável, queridos. Apesar de tudo que já nos aconteceu. Apesar do próprio Francisco, sim, sobretudo apesar do próprio Francisco, ele ser um antipapa. Francisco foi um antipapa. Apesar do próprio Francisco ter sido um falso profeta, não há dúvida, Francisco foi um falso profeta. Apesar de tudo isto, olha o que representa a igreja ainda no mundo. Com todo aquele povo, com todas aquelas nações, com todos aqueles governantes, né, lá, prestando homenagem a um pontífice morto. Então, é grande esta igreja. Queridos, não há poder maior neste mundo do que o da Igreja Católica. Não há. Não há. Podemos ufanar-nos. Né? E não é uma vanglória que nós tenhamos. Não. Esta é a realidade. Esta é a grande igreja que Jesus, nosso Senhor, veio fundar sobre a fé dos apóstolos. Dita e confirmada. Nós temos isso hoje no Evangelho, né? Dita pelos apóstolos e confirmada diante de Tomé. Não há maior igreja do que esta que Jesus fundou. Não há. Apesar de tudo isto, entre os padres se diz apesar do clero, né? Apesar de todo o mal que do clero vem, assim se diz entre os padres. Né? Antes da gente ser ordenado, se dizia isso. No tempo os padres diziam isso para nós. Então, apesar de, eles diziam para nós, não tenham medo, vocês não vão destruir a igreja, porque apesar de tudo isso, a igreja, olha a glória da igreja, nós a vimos ontem, né? A grande glória da igreja. Isso não é um padrezinho destruindo uma igreja. Isso é para ser um grande pontífice, destruindo, mas com heresia, com cisma, com pregação falsa, com adulteração do evangelho, com ideologização da palavra de Deus, com a mensagem, com erro formal no magistério da igreja. Ele manda escrever em Acta Apostólica Sedes as conclusões errôneas, né? com a feitura, e bastaria dizer isso. Depois de Amor e Letícia, bastaria falar na igreja sinodal que ele criou, né? Bastaria falar nisso. Para não falar na religião única que ele cria com muçulmanos, com judeus, com tudo. Toda essa obra de destruição da igreja que operou Francisco, apesar de tudo isso, estava lá diante dele, todos os povos, todas as nações, honrando. Que glória da igreja. Apesar de tudo isso, vemos ela com uma glória que não há poder no mundo igual. Não há instituição, não há nação, não há nada nesse mundo tão grande, tão forte quanto a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Por tudo isso nós podemos comprovar. Podemos comprovar isto ontem. Olha que grave dizer isso ontem. Não, gravíssimo quando eu penso que estamos no anteontem da volta do retorno do Senhor. No anteontem do grande castigo. Gravíssimo poder dizer isso. Hein? Uma glória que, enfim, está aí. Deixemos assim até aí. Tá bom. Então, e contudo, queridos, hoje, amanhã, aliás, até já se abriu na terça-feira, um novo capítulo, um novo passo importantíssimo. Reúnem-se, se realizam em Roma agora as congregações gerais, para a escolha do substituto de Francisco. Realizam-se agora as congregações gerais.
Amanhã falarei mais libertamente, liberado pelo tempo, né? Na live às 9 horas. Mas já falei nas 2 lives que fiz esta semana. Contudo, estamos aí, então, diante de uma grande decisão. Tá? Somos nós verdadeiramente adultos na fé? Temos capacidade? Tem esses cardeais, esses bispos e padres e fiéis, têm a capacidade de exigir a declaração daquilo que aconteceu até agora? Isto é, a declaração de que Francisco era o antipapa e foi um falso profeta? Temos a capacidade de reconhecer a gravidade do momento que nós vivemos? Temos a capacidade de exigir que o próximo Papa seja realmente católico, tenha a fé católica adulta, capaz de realmente reger a fé católica e pedir essa obediência católica à sagrada religião, à Santa Fé? Essa que é a grande questão que se impõe hoje. Estamos no teste final. É agora que vai se provar que a igreja realmente tem uma fé madura, adulta, capaz de ir ao testemunho último, né? E de abrir diante do mundo inteiro e diante de si mesma, sobretudo diante de si mesma, a verdade da fé, rejeitando explicitamente aquilo que não é a fé católica, que Bergoglio pregou e fez destruir a igreja, ou não seremos capazes disso e mergulharemos a igreja numa crise ainda pior, ou vamos dizer que culmine, que termine essa obra destruidora de Francisco até esses 2 últimos atos de destruição de que eu falava, ter faltado a ele. Tão somente esses 2 atos. É o grande momento que nós vivemos. Este é o grande momento que nós vivemos. Cabe-nos falar. Estou eu aqui falando. Cabe-nos testemunhar. E nós testemunhamos com a criação da nossa comunidade, com a fidelidade com que nós vivemos aquilo que nela deve se viver e com a coragem de buscar a fé católica e testemunhá-la até o último, como nós estamos querendo fazer aqui na nossa comunidade. Cabe a todas as comunidades esse testemunho, a prece, sobretudo o testemunho da prece, da oração fervorosa a Deus. Não vamos mudar para a nossa oração aquilo que está nas Escrituras. Aquilo que está no livro do Apocalipse vai acontecer. Estamos no fim dos tempos, é hora de Jesus retornar. Mas com a nossa forte oração, nós podemos preparar-nos melhor. Podemos preparar melhor o mundo. E quem sabe nós possamos, como dizia João Paulo II, possamos minorar, fazer localizar e, enfim, diminuir de alguma forma os grandes eventos, o grande castigo que pesa sobre nós. A dependência da resposta que agora a Santa Igreja vai dar. Independência disso. Se a Igreja vai se tornar finalmente adulta, madura, capaz da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.